bem? Bom dia. Boa. Olha, o último painel já falou bastante também sobre regulatório, ameaças. Boa. Então eu quero mostrar para vocês hoje um olhar diferente para o que eu acredito já ser uma janela de oportunidade no agora, para aproveitar o melhor que existe da AI no agora. Pessoal da transmissão também? Bom dia. Legal. Bom, a gente já sabe que AI é a nova corrida do ouro. Mas tem algo muito diferente nessa corrida do ouro, e é isso que eu quero trazer para vocês num primeiro momento. A corrida do ouro original acontecia de qual forma? Vamos pensar a corrida do ouro lá nos Estados Unidos, quando uma galera bem simples ia de um lado dos Estados Unidos até o outro lado dos Estados Unidos, semanas, meses caminhando, com a esperança de talvez conseguir encontrar um ouro. Naquela época, já era sabido que muitas vezes os grandes vencedores da corrida do ouro não era quem ia buscar ouro, era quem vendia paz e os instrumentos para buscar ouro. Isso sem falar de AI, sem falar de tecnologia, estamos falando do ouro mesmo. Agora está acontecendo a corrida do ouro do AI. Mas qual que é uma coisa muito interessante? Os jogadores que estão nesse tabuleiro. Sabe quem está correndo para tentar achar esse ouro? As maiores Big Techs. Então isso já muda totalmente o tabuleiro. Tudo bem, cada um de nós, com as nossas empresas, com os nossos desafios, está também procurando um ângulo para AI que pode ser muito relevante. Mas a corrida em si, ela é muito diferente de qualquer outra corrida, porque a galera que está realmente tentando de qualquer maneira vencer, já são muito gigantes. E só para entender um pouquinho de contexto, eu morei um tempo no Vale do Silício, e quando você pensa nas Big Techs, você pega Mark Zuckerberg, que agora está indo com tudo em AI também. E muita gente vira e fala, vai tentar, não parece que ele vai conseguir sair na frente, tem uma galera mais desanimada. Eu estou muito animada com ele em AI. Sabe por quê? Porque nesses tabuleiros de gigantes, tem poucas oportunidades que fundamentalmente são gigantes também. E, por exemplo, Mark Zuckerberg, com o Facebook, ele perdeu onda. Por exemplo, quando começaram-se a criar sistemas operacionais para celular. Os dois grandes vencedores foram Google com Android e iOS com a Apple. O Mark Zuckerberg, como Facebook, na época, ele poderia ter decidido ter entrado naquela corrida. Ele não entrou. Ele sabe que isso foi uma coisa que acabou custando para ele. Então, ele está indo com tudo agora. Então, a natureza desse tabuleiro é muito diferente das outras corridas do ouro. E quando a gente vê, por exemplo, foi aqui mencionado a NVIDIA, né? Poxa, uma empresa que já era muito respeitada, mas você vê em um período de tempo curto um aumento de mais de $1 trilhão no valor dela. Por quê? Porque a NVIDIA é uma das maiores pás. Quem está ajudando a galera a buscar o ouro. Nesse mundo aqui, tem 3 componentes que eu vou falar muito hoje, que é o poder computacional, os dados e os algoritmos. E o interessante dessa corrida do ouro é que o poder computacional, quem está conseguindo montar isso daí, tem muita chance de ganhar muito, independente dos outros resultados. Porque isso são as pás que todo mundo está comprando para a corrida. Só que quem acabar vencendo, quem conseguir sair na frente com algoritmos e dados, isso também vira pá. É um ouro que é pá, gente. É um negócio muito doido. Então, é um outro tipo de tabuleiro. É muito potencial e é muito interessante que as pessoas entendam e vão atrás. Já perdi meu clicker. Ah, está aqui. Achei meu clicker. Legal. Quero falar um pouquinho de uma experiência lá em 2009. Eu ainda estava fazendo faculdade no MIT e lá tem uns estágios de férias muito legais. E eu fui para a Google fazer 3 meses de um estágio de férias que era misturado. Trabalhar com já pesquisa, já era o início de um mestrado, mas era ainda um internship durante a faculdade. E o meu trabalho foi com Google Translate, foi com o tradutor do Google. Gente, 2009. Eu quero dar um contexto para vocês sobre qual era o meu trabalho de 2009. Pensa, isso era um programa
que 2 pessoas do MIT faziam para já iniciar um mestrado quando ainda estava na faculdade. E eles escolheram de tudo que poderia escolher dentro da Google esse assunto. Eu não pude escolher, foi me dado esse assunto. Então, pensa, isso era um assunto muito relevante para eles em 2009. Como acontecia tradução em 2009? Eu imagino que muitos de vocês são mega acostumados com usar tradutores, provavelmente até mesmo o Google Translate. Qual que era o meu trabalho? Seguinte, como que eles faziam a tradução? Precisava decidir quais são os dados. Originalmente, muitos dos dados que eles usavam para treinar tradução no Google vinham de dados realmente traduzidos por tradutores profissionais. Então, eles tinham um banco de dados gigantes de pares de documentos, e ainda tem agora ainda maior, mas, por exemplo, pega todas as diferentes reuniões das Nações Unidas. Originalmente, tinha tradutor, gente extremamente profissional, traduzindo um documento para 50 línguas naquele evento. Então, isso é um dado que, no início, o Google via como, eu confio, foi traduzido por um humano, por um tradutor profissional. Esse par de documentos aqui, de francês para inglês, caramba, tem um checkmark que foi um humano. Dado bom. 2009. Tá. Só que agora eu preciso aprender com isso. E os algoritmos, muitas vezes, são preditivos e estatísticos. Isso é uma coisa curiosa. Pegar uma coisa simples. Quando a gente pensa em, maçã verde, green apple. Quem sabe falar línguas, às vezes a gente pensa em semântica. Ah, então do português para inglês inverte o lugar. Os algoritmos, eles não pensam assim, eles não estão colocando as regrinhas. Quase sempre é uma estatística preditiva baseado no qual é a chance da próxima palavra ser uma palavra que dá match no outro documento que está pareado. É uma matemática. Não é comportamental da forma que a gente pensa. A semântica tem ali um algoritmo nele, mas é menos em cima de regras que você definiu e mais em cima de regras que eles aprendem nos próprios documentos. Já era assim em 2009. Qual que era o meu trabalho? Eles colocavam um monte, Google, que tem muitos computadores, colocavam um monte desses documentos em máquinas que processavam esses pares de documentos e, em cima do processamento, treinava melhor o algoritmo da tradução da Google. Só que em 2009, várias vezes a máquina engasgava. O meu trabalho em 2009 era o seguinte, conseguir identificar potenciais problemas que fizessem a máquina engasgar, e às vezes estava 2, 3 dias rodando esses dados todos, engasgava no 3º dia. Ia perder todo aquele trabalho. Então eu tinha que identificar aqueles gargalos e conseguir fazer diferenças no código para conseguir lidar ali, muitas vezes com o hardware mesmo, antes de ele engasgar, para você não perder todo aquele treinamento que você deu no sistema. Gente, isso foi 2009, isso era Google. Uma gigante desse tamanho, ela tinha preocupação com engasgar, né? E era uma coisa que eu precisava estar dentro de um programa do MIT em parceria com a Google para acessar essas coisas. Claro que não é todo mundo que vai programar hoje, mas o que a AI traz hoje, 15 anos depois, é uma chance de expor diversos desses mundos de dados, algoritmos, poder computacional e trazer parte desse poder para vocês. E isso é uma coisa fenomenal. Tipo, isso aqui é muito interessante. A gente vai falar de alguns outros lados também, mas isso por si só é fenomenal. Quero voltar um pouquinho mais para trás. Eu fiz faculdade no MIT e o meu advisor, lá você tem um conselheiro que assina suas aulas, tal, quando você decide sua programação todo semestre. E o meu advisor, ele faleceu recentemente, ele chamava Patrick Winston, e ele, por um tempo, foi o diretor do CSAIL, que era o Computer Science and Artificial Intelligence Lab. Então, é o laboratório de ciências da computação e inteligência artificial que existe há décadas. Em 1977, ele escreveu um livro chamado Artificial Intelligence. Só que uma coisa que eu acho curiosa é que uma coisa são as distopias dos filmes, e é muito legal assistir e tal, mas o próprio Patrick Winston tem uma aula, uma matéria no MIT chamada Artificial Intelligence, que dá para acessar de graça pelo MIT OpenCourseware. A aula que ele deu em 2010, dá para acessar a matéria inteira lá, todos os vídeos, caso vocês tenham curiosidade disso aí.
Mas uma coisa que eu reparo é, no meu tempo no MIT, né, eu estudei Engenharia Elétrica e Ciências da Computação, que é um curso lá, e fiz também administração. Lá dá para fazer 2 cursos ao mesmo tempo, se você quiser. De 2006 a 2010, mesmo estando nesse mundo, fazendo engenharia no MIT, tendo Patrick Winston como meu advisor, é engraçado, porque não era um big deal o AI. Era uma evolução natural de tudo que aqui, como engenheiros, estamos aprendendo e entendendo para construir boas soluções para o mundo, né? Então, quando lá no MIT tem a classe de robótica que a gente aprende a programar os robôs, tem ali a classe de computação gráfica, onde você aprende a produzir várias coisas bacanas. Tem a parte de fotografia digital, tem a parte que conecta você com algoritmos, com os dados. Tem a parte de sistemas computacionais que ajuda você a entender mais sobre o poder computacional. Então, quando você está numa faculdade como essa, aqueles 3 mundos, dados, algoritmos, eu estou falando no passado até, você aprende, na verdade, a fundação de como você faz aquilo, mas até mais importante do que o fundamento, você aprende a abstração de como você vai daquilo que você está construindo para algo que as pessoas vão realmente usar. E eu acho que isso é uma das partes muito importantes da nossa janela de oportunidade. Porque, sim, vai ter gente que só vai querer usar tudo que está sendo criado com AI. Mas você tem a chance de ir mais profundo. Porque quem só usar tudo que vai estar sendo criado na IA está perdendo a oportunidade de entender tudo que está abaixo da abstração. Um dos projetos que eu fiz durante o MIT se chamava Monkey Business. E era dentro do Media Lab. Veja como um projeto de Media Lab tem AI junto, mas não era nenhuma coisa que todo mundo ficava, ai meu Deus, o que vai se rebelar contra mim, esse telefone que a gente está fazendo aqui? O que era o Monkey Business? Era um projeto que queria entender como telefones podiam ser mais empáticos e mais seguros para crianças. Então, por exemplo, poxa, criança vai na escola com 5 anos, o pai quer dar um telefone para ela, mas não um mega smartphone. O que ela poderia fazer? Daí o que a gente fez lá no Monkey Business, isso em 2008, 2009, a gente pegava um bichinho de pelúcia, dentro do bichinho de pelúcia tinha um telefone, conectado por Skype. E daí você conseguia treinar aquele bichinho para só responder para certos comandos da criança. Então, por exemplo, se a criança falasse, liga para a mamãe, ligava, tranquilo. Bom, se falasse outras coisas, ou se alguém tentasse, inclusive tinha todo um fator de proteção junto ao bichinho, coisa muito legal para 2009. Mas por que eu estou contando essa história? Porque, no final, uma das maiores coisas que a gente precisa olhar é sobre interfaces. A gente está aqui, nesse mundo, eu vou falar mais dele também, que é do ChatGPT, que é uma interface incrível, mas cada vez vai ser ainda mais abstraído para ser parte do nosso dia a dia. Hoje em dia... Opa, coloque o microfone mais próximo da boca. Tá melhor? Boa. E acho que é para a galera de casa. Desculpa aí, galera de casa. Então, o que é uma coisa que eu acho que é muito, muito interessante a gente parar para analisar? Quem será que vai conseguir desenhar uma interface diferente do telefone que realmente vai integrar AI na nossa vida? Porque se a gente parar para pensar, a gente pensa muito em portais, coisas que vão levar a gente para outros lugares, e tem muitas novidades muito legais surgindo em AI, mas nenhuma realmente venceu isso. O telefone virou realmente o nosso portal. Isso aqui, que você continua na sua mão, sem perceber. Foi entrando, foi entrando, foi entrando, ninguém estava discutindo regulamentos, regulatório, só foi entrando. Agora a gente está discutindo, já é bom. Mas o telefone, vai ser muito difícil alguém conseguir criar uma coisa tão integrada na nossa vida, tão extensão de nós, como o telefone. Estão tentando, há muito tempo. Quem conseguir fazer isso, daí a AI vai ter um total outro lugar na vida do dia a dia. Eu vou trazer algumas histórias aqui de portais e interfaces. Eu sou escritora também, eu tenho 4 livros. Um dos meus livros chama-se Procuram Super-Heróis, e quem escreveu o prefácio é o Hugo Barra. O Hugo é um brasileiro incrível, ele trabalhou na Google, ele trabalhou na Xiaomi, que é uma super empresa, tipo, vamos dizer assim, a Apple da China, não é exatamente isso, mas vamos pensar assim. E depois da China, ele voltou para ser o head
de VR do Facebook, um tempo atrás, e eu só estava na casa dele experimentando o óculos. É uma interação legal? É. Tem coisas bacanas? Tem. Mas vamos ser sinceros, foi realmente adotado na vida das pessoas a ponto de virar tão parte da nossa vida como aqui? Não. Tipo, o que leva realmente a gente para realidades alternativas é quando, até uma coisa simples, você entra no Instagram e vê uma foto, sei lá para que mundo você vai, que aqui você não tá mais. Isso tira você, de verdade. Isso aqui, sinceramente, eu não, sei lá, eu vi uma pessoa na China, um amigo meu que começou uma empresa, o cara é uma figuraça, o Jim, e ele queria fazer uma nova forma de juntar uma mistura do óculos, né, que é uma coisa que você põe, então não é realidade aumentada, é realidade virtual porque está tampando a realidade. Mas ele queria misturar isso com realidade augmentada. Daí o que ele fez? Ele fez um óculos que ele primeiro mapeava o que estava por trás, só que isso, em vez de estar sendo transparente, tinha uma câmera que o que mostrava no virtual era uma mistura do que está atrás de você com o que ele estava pintando no virtual. Então, com isso, ele conseguia fazer umas coisas muito loucas, tipo virar o dia de ponta cabeça. Ele começou a fazer uns negócios, ele morava num hotel, virava de ponta cabeça. Toda vez que ele mudava a configuração, ele passava mal por uma semana. Então, assim, tem pessoas empolgadas que querem testar modelos. Mas, realmente, uma cidade que você entra e está todo mundo assim, não conseguiram desenvolver algo realmente integrado. Vou mostrar mais algumas coisas. Eu sou super entusiasta, eu adoro ficar testando as coisas. Mas, ali, daí teve toda a época de integrar com o metaverso. Sou eu e o Hugo ali, quando a gente estava testando também. Também não pegou da forma que a gente achou que poderia pegar. Sempre vai ter uma outra pessoa que vai ser criativa, vai conseguir trazer uma solução. Mas eu estou falando de adoção realmente massiva de AI para estar integrado de uma forma que você não repara como aquilo já está. Uma coisa é a AI do algoritmo que está no seu bolso. Ela é mais influenciadora da sua vida hoje do que essas coisas que as pessoas estão tão preocupadas no momento. Snapchat, gente, quase 10 anos atrás, criaram a primeira versão do Spectacles. Então, é aquele negócio que você andava e daí você já pôde tirar uma foto e já ia direto para o Snap. Muito legal. Fizeram um super marketing legal. Caía no meio do nada, assim, uma caixa com balões, num lugar que você não sabia onde ia ser. Cada dia no mundo tinham só 10 vendendo nessa caixa. Também está lá na versão 3, estão tentando. São coisas que funcionam, são coisas bacanas. Mas não está fazendo parte do dia a dia como uma interface de telefone faz, né? Vou passar mais um pouco aqui. Aí. Esse era um outro exemplo que foi criado junto com Hollywood. Já não existe mais a empresa. Tinham colocado muito dinheiro, tinha parceria com AI. E eu quero falar uma coisa sobre a que eu achei mais legal. Que eu fico chocada que isso não existe mais. A melhor interface que eu vi e experimentei de AI na minha vida veio de uma empresa chamada The Void. E repara, você tinha que usar... Então, essa sou eu, era um trambolhão. Você tinha que usar uma mochila, porque o poder computacional não dava conta. Você tinha que estar com o computador junto com você para conseguir ir gerando. O que esses caras fizeram? Eu acho muito legal. Eles fizeram uma parceria com o Lucasfilm para ter direitos, por exemplo, sobre novas versões de Star Wars, que poderiam criar junto com o Lucasfilm. Entraram na aceleradora da Disney. E eles pegavam pequenos espaços físicos, tipo aqui, um espaço desse tamanho. Só que, como você estava usando óculos, você não via que o espaço era vazio. Só que eles eram muito bons. No espaço, eles mapeavam, tipo a interação com Star Wars. Você está com uma arma na mão, tudo de mentira. Mas, por exemplo, tá só vazio. Mas no mapeamento, se está passando lava, eles tinham uma lâmpada quente. Então você sentia que a lava estava vindo mesmo. Só que assim, era muito low cost, porque era um espaço em branco, que na verdade não tinha nada, só que a formas geométricas tinha uma parede, parecia que você estava realmente dentro daquele mundo. Surreal. Lançaram em vários lugares, a empresa também não existe mais. O meu ponto tem muita experimentação, muito bacana. Mas, e tem muita gente, claro, tentando fazer muitas coisas legais. O Mark lançou agora o novo óculos, junto com integração de AI. É bacana, está indo para um lugar legal? Tá. O que o Mark acredita é que a resposta vai ser um óculos. Ele diz que já que 1 bilhão de pessoas já usam óculos, só tem que convencer as outras 5 bilhões e aí vai estar todo mundo integrado. Não sei, não acho que é tão fácil. O Elon Musk acha que vai ser um chip. Tem várias pessoas fazendo pinzinhos.
Tem muita coisa rolando. Mas hoje em dia, eu ainda acho que nada influencia mais a gente do que o telefone. Enquanto essa interface não for realmente disseminada de uma forma que a AI está integrada, que nem a eletricidade está integrada e a gente não percebe, tem muitas coisas para acontecerem ainda. Legal. Então, falei um pouco sobre interface, falei um pouco sobre poder computacional. Eu quero falar um pouquinho sobre algoritmos, porque tem algo acontecendo agora no mundo que dificulta um pouco que a gente crie nossos próprios algoritmos. O que acontece? A AI chega depois de 10, 12 anos, onde smartphones entraram nas nossas vidas, aplicativos entraram nas nossas vidas, redes sociais entraram nas nossas vidas, e o que a gente foi treinado sem perceber na rede social? A ser passivo com o algoritmo. A aceitar um algoritmo. Né? A gente foi treinado para isso. E mais do que isso, a galera está cansada pra caramba, por N razões. Então, a AI vem com uma possibilidade bacana. Em certa camada, talvez não na camada mais fundamental, você tem uma super oportunidade. Você pode desenhar certos algoritmos seus. Você pode desenhar muito dos seus algoritmos. Mas se você continuar na vibe que a gente foi treinado para isso, está 10 anos que a gente está treinado a receber. Ninguém abriu primeira vez na vida o Instagram e falou, ai, que legal, qual é o algoritmo? Quero influenciar. Só que percebeu isso 8 anos depois. Eu acho muito bom que a gente está tendo as discussões de AI agora. Então, tem que pensar nisso. O momento do algoritmo junto ao comportamento humano, ele traz oportunidades e traz desafios. Opa! E daí, uma das coisas que eu queria chamar a atenção para vocês, e daqui a pouco a gente entra mais no mundo profissional, mas eu queria chamar no mundo pessoal mesmo. Porque eu imagino que cada um de vocês tenha uma visão diferente sobre AI. Tem gente que é muito empolgado, tem gente que acha uma chatice, tem gente que já vê como poderia estar na empresa, tem gente que acha uma maior perda de tempo. Mas o que acontece? Eu quero convidar você para o despertar para a AI. Ou você já teve, ou você vai ter. Você vai ter. Vai ter algum momento que você vai virar e falar, uau, mas eu acho que é mais poderoso se você tiver isso no seu mundo pessoal antes, para depois desenhar para o mundo empresarial. O que acontece é o seguinte, AI, com tudo que está acontecendo, te dá a possibilidade de você entender melhor, diante das peças que eu coloquei aqui, e você conhecer melhor. Agora que você entendeu essas peças bonitinhas, quando você vê 1 milhão de novidades que aparece, porque não sei quem da OpenAI foi mandado embora, porque tem não sei o que, não sei o quê, porque daí veio o Elon Musk e colocou o Optimus em cima do palco e vai integrar com o carro autônomo. Calma, você pensa nesses 3 pilares, pensa em qual abstração está isso daí. Pensa, pera, como que isso pode ser adotado ou não, só que vai lá e testa você muitas coisas que você puder testar. E daí, eu acho que é uma coisa mais simples do que a gente normalmente está levando para ser. Porque esse despertar para a AI, na verdade, é uma caça ao tesouro para você, se você quiser que seja. É uma coisa simples. Se você pegar até mesmo o ChatGPT, no seu dia a dia, quando você tiver alguma coisa que você está fazendo, para pensar, poxa, será que a AI poderia me ajudar com isso? Chances são que ela poderia sim. Desde coisas simples até coisas muito complexas. Então, é uma pequena mudança de atitude. De trazer ela para ser uma amiga num primeiro momento e, tipo, trocar ideia naquilo que você estiver resolvendo. Eu tenho uma frase, eu gosto muito de viajar. E daí, alguns anos atrás, eu decidi que eu queria ir para todos os países do mundo. Estou quase na metade, estou em 88. E quando eu comecei, eu queria uma lembrancinha para dar para as pessoas. E daí eu fiz uma pulseirinha, que eu chamo de pulseirinha da abundância, porque eu falo que as minhas viagens são o tour da abundância. E essas pulseirinhas, elas falam uma frase, que é: o seu propósito é desenhar uma vida completamente entregue a quem você realmente é. Se você realmente aprender sobre AI, você consegue ser beneficiado por AI nessa frase. Porque tem muita coisa bacana que pode ser reestruturado. Eu fico pensando que existe algo... quando a gente olha para hoje em dia AI, você também vai ter que aprender a mandar direito. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Eu tenho uma avó de 98 anos que é rainha. Manda em tudo, ela faz as coisas muito bem feito, mas além de fazer as coisas bem feito, ela sabe exatamente o que mandar para cada pessoa.
Minha avó, se tivesse na época da AI, meu, nossa, é que ela não vai aprender AI agora. Mas é incrível o que, se você pouco a pouco pensar, poxa, precisava tanto de uma ajuda nesse desafio aqui. Chama a AI, mas vamos supor que você precisava de alguém com uma habilidade específica. Fala para a AI. Descreve a habilidade. Imagina que você pode ter tudo e todos, que o Einstein está ali do seu lado. Só que, por exemplo, o que adianta, tá? Da Vinci, Einstein, todo mundo na sua casa, você não sabe o que perguntar. Né? Então, fazer esse exercício de quem seria o time que você traria para aquela resposta, colocar no prompt, pessoa 1 é essa, pessoa 2 é essa, pessoa 3 é essa, como que juntaria, qual que seria a pergunta. Minha avó seria muito boa, porque ela sabe exatamente todo mundo que ela precisa de cada um, só que usa AI para esse exercício. É muito bacana trazer isso para o dia a dia. Sua caça ao tesouro. E daí eu quero falar um pouco sobre a riqueza dos espaços de experimentação. No Brasil, infelizmente, por um lado, a gente é muito criativo e a gente encontra soluções muito diferenciadas. Por outro, muitas vezes é um país que detona a inovação. Muito difícil de sobreviver só de inovação. Inclusive, muitas vezes, se você é à frente do tempo, nem querem, né? Vamos primeiro com feijão com arroz e vamos nessa. AI cria um espaço de experimentação por enquanto. Não é por muito tempo, vai ter que tomar decisões muito em breve. Mas ele cria um espaço de experimentação maravilhoso. Isso é muito poderoso. Eu, às vezes, dou palestra para gente muito jovem também. E quando eu fico pensando, o que eu gostaria que tivessem me falado quando eu tinha 15, 16 anos? E eu queria que tivessem me falado que todo crescimento, na verdade, vem de pegar um desafio e transformar isso numa ideia de solução, tentar fazer essa ação, se não der, tentar de novo. AI consegue te ajudar a fazer esse tipo de pensamento virar parte do dia a dia de forma muito bacana, de forma que agrega demais. A riqueza de espaços de experimentação é maravilhoso. E o legal da AI é que você parametriza. Então, você está criando negócios, explica que queremos coisas diferentes, mas queremos também pensar em algo que é o feijão com arroz, que realmente já fatura de largada. Se você der o prompt certo, as ideias são muito boas, até mesmo a parte criativa. Legal. Agora eu quero falar um pouquinho sobre dados. Vou falar um pouquinho de algoritmo, falando de poder computacional. A gente tem uma grande questão. Isso eu realmente acho que é uma questão muito grande, que é a questão do que é verdade hoje em dia, do que é realidade hoje em dia, porque os dados que são colocados ali acabam sendo quem acaba influenciando as respostas, né? Nesse ponto, eu acho que existe um dos maiores desafios da AI, mas também uma das maiores oportunidades da AI, que segue com aquilo que você confia que é o mundo que você quer construir, com a verdade que você quer construir. E busca algoritmos que tenham aquilo como base. Quando você começa a conversar sobre AI, principalmente a nível de país, a gente trabalha há 8 anos com Emirados Árabes Unidos, né? Qual que é uma das coisas principais que os países gostariam? Que o corpo de dados usado na base dos algoritmos fossem os deles. Porque muitas vezes quem controla os dados acaba realmente controlando a narrativa. E não é nem ponto do que já tem de dado, porque a gente fala, nossa, tudo que já tem aí, e a AI vai usar só o que tem aí, ela não consegue criar. Mais ou menos, né? Primeiro, porque tem muita coisa sintética, vai ter uma palestra sobre isso aqui em breve. Mas, segundo, porque quando a gente pensa em corpo de dados, tem empresas já valendo mais de bilhão que o que elas fazem é gerar muito dado. Sabe aquelas coisas, eu não sei o número certo, mas que a gente escuta, nossa, o que tinha de dados na época napoleônica, até lá, tá tudo num jornal sabe, eu não sei qual que é o dado certo, mas quando você fala que até certo tempo tinha sido gerado tantos dados, e daí essa quantidade de dados é gerado a cada dia. Hoje em dia, com as empresas que estão sendo criadas no mundo de dados, tem empresas sendo feitas exatamente só para gerar esses dados que querem que seja a base da realidade do que vem depois, né? Então, por isso que o regulatório é muito importante, mas isso pode ser bom também. Isso pode ser muito bom. Dependendo de como for usado isso,
para coisas muito boas, para resolução de problema, para coisas do bem. O poder de AI para o bem, AI tem uma força para resolução de problemas absurdas. Tem desafios multiparametrais, e isso desafios que incluem desde mudança climática até uso de energia, que com o poder computacional agora, os algoritmos e os dados de AI, talvez a gente consiga solucionar. Isso é maravilhoso. Agora, qual que é o ponto que a gente precisa olhar? E daí eu quero falar um pouquinho sobre poder e ambição. E também impacto. Foi mencionado aqui, né, sobre, poxa, não, eu sou um super desenvolvedor, então eu vou programar até o fim. Existem dados falando que 70% do código sendo gerado hoje em dia já é AI. Que bom que a gente, desenvolvedor, está humilde para entender onde a gente mais agrega, onde a gente pode ser mais complementado. Agora, queria falar um pouquinho sobre poder. Como eu mencionei, há 8 anos a gente trabalha muito nos Emirados Árabes Unidos. E uma vez estava tendo uma conversa de vários países com um pessoal que trabalha diretamente com o sheik lá dos Emirados, com um dos sheiks. Beleza. E daí o pessoal estava meio que brincando, mas o pessoal falou assim, para vocês aí do mundo árabe, para vocês do mundo árabe tudo é muito fácil. Vocês têm dinheiro infinito. Isso era que estava sendo jogado para eles, estava bem informal a discussão. Mas daí uma pessoa que eu admiro muito deu uma resposta que eu acho que é incrível. Ela falou, então, nem mesmo com todo o dinheiro do mundo, a gente consegue resolver os problemas que a gente tem aqui. Então, imagine o nível dos problemas. Então, esse é o ponto. Onde vai entrar a guerra pelo poder e a guerra pela ambição, para realmente poder aproveitar de todo esse poder, para que não vire um problema o poder. Realmente, AI tem a capacidade de liberar, dá para ser gazelas saltitantes de alegria, porque não temos nada a fazer, que está tudo sendo feito. Só que quem vai atrapalhar também vai ser a gente, né? Então, assim, tem muita coisa boa que a AI pode fazer, se de alguma forma, de outra forma, conseguir distribuir esse poder e impacto. Então, o que eu vejo como janela de oportunidade? Existe uma janela de oportunidade incrível para você usar a AI como seu espaço de experimentação. Recomendo que você primeiro use na sua vida pessoal, se encanta, se apaixona, fala, uau, que incrível isso aqui, mas começa a depois testar com outras coisas. E isso é muito importante, porque se você não tiver o repertório de entender o que é possível de fazer e você ter sido já influenciado por isso, é muito difícil você criar para suas empresas. Sabe o que está acontecendo nas empresas? Tudo bem, você fala muito de AI, mas parece uma pessoa que só vê à sua frente um palmo porque tem que resolver uma coisa com AI. Seja o medo, seja o potencial, seja uma coisa de dados. Gente, AI é esse mundo. E quanto mais você fazer dela sua amiga, aprender o potencial, brincar, experimentar, ver o que funciona, ver o que não funciona, ter seu próprio repertório, inclusive com coisas bobas, gente. Tipo, pega um AI, sei lá, está enrolada com alguém que nunca termina. Bota lá no AI, vamos fazer um livro sobre o último encontro. E dá 3 ou 4 parâmetros aí do seu namoro. É besteira, mas você vai ver como eles funcionam, né? E outra coisa, os novos modelos, por exemplo, do GPT, hoje em dia, quando você dá um desafio, e pode ser um mega desafio, eu dei um exemplo de brincadeira aqui, mas vamos supor que você quer criar um super pitch para um produto multibilionário que você está criando. Você consegue ver passo a passo como ele quebrou a pergunta em vários outros desafios e como ele achou cada resposta e como ele juntou as respostas. Hoje você já consegue ver isso, fala, me mostra os caminhos. Então, se familiariza, entende, para poder criar. Se você gosta muito de alguma coisa, independente da sua empresa, vamos supor que tem a sua empresa, é algo do setor financeiro. A gente sabe que o setor financeiro já tem muita coisa de AI há muito tempo. A gente sabe de detecção de fraude a tantas outras coisas, né? E AI está na nossa vida há muito tempo também, de reconhecimento de imagem, faróis no trânsito, né? Quantas coisas que já está aí. Eu acho que a diferença é você sentir que você pode ser o arquiteto. Você pode ser o mago. Você pode ser o desenhador dos algoritmos. Tudo bem, talvez você não vá desenhar o algoritmo que vai ser... Mas dentro desse algoritmo, dentro desse que já existe, se você conseguir entender melhor o que você precisa, como funciona, como testar, como é melhor, tem a chance de um poderzão desse AI vir direto para você hoje. E cada vez melhor.
E, claro, em cima disso, construir empresas, construir soluções para a sua empresa, para onde você trabalha e coisas assim. Então, a gente sabe que já tem muita coisa de AI aqui, desde o passado. Tem muita coisa de robótica aqui. Eu quero falar só uma coisa em relação a algo a se prestar atenção. Eu amo o Japão. Inclusive, é um lugar que eu quero morar ainda. Eu adoro o Japão. E o Japão, ele é muito dicotômico, assim, né? Porque é um lugar... Estou sendo bem simplista, eu poderia falar 10 horas do Japão, mas de forma bem simplista, ele é um dos lugares mais educados, mais queridos, mais você está perdido, vão caminhar com você até 300 mil ruas à frente para ter certeza que você não vai prender, se perder. Você fala, nossa, que humano, que querido. Só que eles são tão humanos porque eles são robóticos. É muito dicotômico. É muito dicotômico. E é uma coisa, eu estava recentemente no Japão, tudo é muito bem feito. Muito bem feito. Inclusive as coisas de robótica. Então, por exemplo, eu estava num hotel que todo quarto tinha cadeira de massagem. Que várias vezes no mundo ocidental eu vou numa cadeira e acho ruim. 1000 vezes melhor um massagista mesmo. No Japão, a cadeira é tão boa que você fala, meu, nunca mais vou ver um humano. Tá muito bom isso aqui. Então, eu acho que existe um desafio que eu vejo o contrário do pavor das máquinas. Eu acho que a AI tem a chance de te fazer ser muito humano, mas se você decidir usar de todo o resto do AI para ser muito humano, tem que tomar cuidado para não bodear do humano. Porque o humano ainda é humano, cara. O humano erra, o humano confunde, o humano não sabe as tarefas, não vai quebrar da forma certa, tem o algoritmo dele na cabeça dele. Tá mais fácil entender o algoritmo da AI do que do seu amigo, né? Então, já tem muita coisa aqui, tem muita coisa para observar. Se eu desse 3 dicas do que observar, tem muita coisa, gente, legal acontecendo, mas eu observaria, primeiro, o que está rolando de novas interfaces? Tem alguém realmente chegando perto de criar interfaces para todos? Segmentados é interessante para indústrias segmentadas. Aí você vai atrás do que você busca, tem muitas coisas legais. E a própria palestra aqui da FIAP, do professor Wagner, foi muito legal para isso, né? Agora, eu gosto de ficar de olho na adoção completa, em uma coisa que seria assim, ok, está no ar e ninguém mais vê porque já está integrado, como eu considero o telefone, tá? Então, eu olharia para interfaces, eu olharia muito para dados sintéticos, porque aqui teria um mundo para a gente explorar sobre realmente AI generativa geral, que daí é um outro assunto, mas num primeiro momento ela é mais teórica do que realmente algo que amanhã vai sair batendo na sua porta e entrando com armamento, né, num primeiro momento. E a terceira coisa, existem pesquisas muito interessantes de professores incríveis que estão em AI há 40, 50, 60 anos, e são pesquisas que eles querem fazer a AI ver, de verdade, não é ver só como dados. Não é quando a gente aprende a programar uma fotografia, são números, e a gente está vendo. Mas tem uma empresa muito legal, chama World Labs, de uma super professora que estuda isso há muito, muito tempo e saiu agora do mundo acadêmico para fazer essa empresa. Não sei nem se ela está do mundo acadêmico ainda também, mas é interessante ver o que eles estão fazendo, porque é um outro mundo de fazer a AI realmente enxergar. Não apenas entender, mas enxergar. Então, queria agradecer muito, pedir para vocês se permitirem essa reinvenção. Eu acho que tem uma palavra que tem que ser mais repetida na nossa vida. Seja quando você está no ápice, seja quando está passando por algum desafio, por alguma transformação, que é reinvenção. Ver de forma positiva a mudança, ver de forma positiva a transformação, agarrar e se permitir o processo da reinvenção. Mas aprendendo, fazendo, testando. Senão, daqui a pouco, todos os apps vão ter AI, você não está entendendo nada do que está acontecendo, 3 ou 4 você vai usar, vai ser ainda mais intenso do que o telefone, mas eu acho que a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa, porque enquanto estava lançando, por exemplo, o iPhone, ou lançando o Instagram, no momento ninguém estava perguntando, mas espera, qual é a regulação? Agora estamos. A gente está fazendo essas perguntas. Então, que vocês se permitam a reinvenção. E da mesma forma que tinha a caça ao tesouro que eu falei ali com os Big Techs, existe a caça ao tesouro do país. O Brasil está no meio dessa caça ao tesouro. Se o regulatório for só proibir tudo, não vai ter espaço para inovação. Precisa ter uma dança ali muito genial. Porque senão, não tem como sair da frente. Tá cheio de ouro, tá cheio de diamante, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse papel de ajudar o Brasil a ter uma grande chance de vencer
algumas grandes coisas nessa caça ao tesouro. É isso, gente. Quero agradecer muito. Tudo de bom para todo mundo. Valeu!